Olá, pessoal. Eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de mais algumas liras do Marília de Dirceu. Mas antes disso, dona Vinheta, lá vem ela. Olá, pessoal. Voltei aqui. Nós vamos ler hoje, tá? Na primeira parte ainda, a gente vai encerrar hoje a primeira parte do Marília de Dirceu. Então, nós vamos da lira número 25 até a última da primeira parte, que é a lira número 33. Tá bom? E aí a gente encerra a primeira parte do livro e depois eu volto aí com a leitura da segunda parte do Marília de Dirceu. Mas antes disso, eu vou compartilhar a tela com vocês, como sempre, né? Para vocês poderem acompanhar a leitura direitinho do Marília de Dirceu. Vamos lá comigo? Vamos lá. Liras 26 até a 33. Pois não? Vamos lá. Diz aí a lira número 26. Acompanha comigo. Eu vou colocar os meus óculos aqui, que é para não ter falha. Tá? Então vamos lá. O destro Cupido um dia extraiu mimosas cores de frescos lírios e rosas, de jasmins e de outras flores. Bom, vamos lá. Então, o Cupido, né, um dia foi colher as cores das flores. Então, ele extraiu mimosas cores de lírios e de rosas e de jasmins frescos. Tá legal? Frescos. Repara que a gente tem aqui a repetição do E, né? Ó, E, tem o E aqui, isso a gente chama de polissíndeto, tá legal? Ele repete aí os Is, tá? Então, Cupido foi lá recolher as cores das flores mais mimosas. Com as mais delgadas penas, usa de uma e de outra tinta, e nos ângulos do cobre a quatro belezas pinta. Então, Cupido pinta as belezas, tá? Mas ele não pinta só as belezas, ele vai também escrevê-las, ó, com as mais delgadas penas. O que que é a pena? É a pena da escrita, né? Eu não, deixa eu ver se eu tenho tenho aqui, ó, uma caneta, né? Não sei se vai dar para você ver, não vai dar para você ver, mas a gente tem aqui uma pena, ó. Ixi, não vai dar para ver, né? Mas tudo bem, bom, então esquece, tá? Mas é a pena, tá? A pena da escrita. Legal? Ele vai pintar as belezas, mas ele também vai escrever as belezas, tá? E por fazer pensar a todos no seu liso centro, escreve um letreiro que pergunta: este espaço a quem se deve? Então, ele escreve num letreiro: este espaço a quem se deve. Tá bom? E aí ele emenda dizendo para a gente o seguinte: Vênus, que viu a pintura e leu a letra engenhosa, pôs por baixo eu dele cedo, desse a Marília Formosa. Então, vamos ver aqui um outro aspecto que é importante, que é significativo aqui para a gente. Olha só o que ele coloca. Vênus, né? Então, Vênus viu a pintura, leu a letra de Cupido, em que ele escreveu este espaço a quem se deve, e Vênus, então, atribuiu, né, o espaço no letreiro a quem? A Marília. Eu dele cedo, quer dizer, Vênus cedeu, né, que aquele letreiro fosse escrito para ela. Então, Vênus cede, né, digamos, a dedicatória do letreiro. Né? Então, não é para mim, Vênus. Vai ser para quem? Para Marília Formosa. Tudo bem? Vamos então agora à lira número 27, né? Alexandre, Marília, qual o rio que, engrossando no inverno tudo arrasa, na frente das cortes, cerca, vence, abrasa as cidades mais fortes. Foi na glória das armas o primeiro, morreu na flor dos anos, e já tinha vencido o mundo inteiro. Então, Alexandre aqui, ela tá fazendo o Tomás de Gonzaga está fazendo uma referência, obviamente, aqui a Alexandre o Grande, tá certo? O grande imperador da Macedônia, e conquistador, né, da Grécia, que morreu na flor dos anos. Né? Ele morre entre 32 e 33 anos de idade. Notem que ele voltou a se referir a quem? A Marília. Então, Marília volta a ser, nessa lira, a interlocutora, opa, a interlocutora, né, do Dirceu. Tá ligado? Então, ele está conversando com ela de novo. E aí, o que que ele fala? Que Alexandre venceu muitas batalhas,
tá? E mesmo ele tendo morrido muito cedo, ele, mesmo jovem, já tinha vencido o mundo inteiro, tá? Mas este bom soldado, cujo nome não há poder algum que não abata, foi Marília somente um ditoso pirata, um salteador valente. Se não tem uma fama baixa e escura, foi por se pôr ao lado da injustiça, a insolente Ventura. Então, ele estava falando de Alexandre, né, o imbatível, tá bom? Mas este soldado, cujo nome não há poder algum que não abata, quer dizer, ele é imbatível, né? Foi um ditoso pirata, um salteador valente, né? Que tem, se não tem uma fama baixa e escura, se tem uma fama elevada e não é escura, por que que não é escura? Porque não é uma fama do mal, tá bom? Foi por-se, foi por se pôr ao lado da injustiça a insolente Ventura. E aí ele vai citar outro, né, imperador aqui, o grande César. O grande César, cujo nome voa à sua mesma pátria, a fé quebranta. Na mão a espada toma, oprime-lhe a garganta, dá senhores a Roma. Consegue ser herói por um delito. Se acaso não vencesse, então seria um vil traidor proscrito. Então aqui ele está falando sobre Júlio César, o imperador de Roma, né, que cometeu um delito, ele acaba matando Pompeu. Mas mesmo assim, né, ele se torna o grande César, né? E aí ele vai falar, está falando de dois heróis. Primeiro ele falou de Alexandre o Grande e depois ele falou de Júlio César, né, o primeiro imperador romano. E aí olha só o que ele fala. O ser herói em Marília não consiste em queimar os impérios, move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra também um mal tirano. Consiste o ser herói em viver justo, e tanto pode ser herói o pobre como o maior Augusto. Então, olha, o ser herói em Marília não consiste só em ficar queimando impérios. Quando ele fala em queimar impérios, né, obviamente, ele está falando sobre Nero. Tá legal? Então, ser herói não é só você queimar impérios, é você também mover a guerra, é espalhar sangue humano, é despovoar a terra. Então, os maus tiranos fazem tudo isso. Consiste o ser herói. Então, o que é ser herói? É viver justo. E nesse sentido de ser um homem justo, pode ser herói o pobre, tá? Então, um pobre pode ser herói, ou então um Augusto, né? Esse Augusto aqui, meninos, é um título que era atribuído a alguns imperadores romanos. Então, pode ser herói tanto a pessoa mais pobre, quanto pode ser herói também um imperador romano. Perfeito? E ele vai falar dele, olha só. Eu é que sou herói, Marília Bela. Segundo da virtude a honrosa estrada. Ganhei um trono. Ah, não manchei a espada, não roubei ao dono. Ergui-o no teu peito e nos teus braços, e valem muito mais que o mundo inteiro, uns tão ditosos laços. Então, ó, eu é que sou herói. Né? Então, o Dirceu é um herói, mas é um herói em que ele não ganhou o trono, é um herói que não manchou a espada. Manchar a espada aqui, no caso, é manchar a espada com sangue. Tá? Eu não roubei nenhum trono, tá? Não roubei nada de ninguém. Bem? Então, não ganhei trono, não matei ninguém, né? Não roubei nada, quer dizer, não cometi nenhum delito. Tá? O que que eu fiz? Né? Por que que eu sou um herói? Porque eu venci, né, o amor de Marília. Tá? Eu venci o coração de Marília. Quer dizer, Marília, na verdade, vale mais do que você lutar por um império. Vale mais você lutar por Marília do que lutar pelo poder, né, de ter um império em mãos. Perfeito? E aí ele fala assim: aos bárbaros, injustos vencedores, atormentam remorsos e cuidados. Nem descansam seguros nos palácios cercados de tropa e de altos muros. E a quantos nos não mostra a sábia história, a quem mudou o fado em negro opróbrio, a mal ganhada glória. Então vamos lá. Aos bárbaros injustos, vencedores, atormentam remorsos e cuidados. São aqueles que são vencedores, mas por meio de delitos, o que que eles têm? Eles têm remorsos. E têm cuidados, eles ficam cautelosos, porque assim como eles foram traidores, eles foram injustos, eles foram malvados, algum traidor, injusto e malvado também pode vir tirar deles, né, o que eles conquistaram, tá bom? Por isso eles não descansam seguros, certo? Esses vencedores injustos, eles na verdade são desonrados, né? E eles têm medo.
como eles venceram a base da injustiça, eles têm medo de perder o quê? Os palácios. Então, eles vivem em palácios cercados pela tropa, né, por soldados, e em palácios cercados também de altos muros. Quer dizer, os caras têm medo, né? E aí ele coloca, a quem mudou o fado em negro opróbrio. O que é opróbrio? É uma desonra, né? Só que assim, é uma desonra pública, tá? Isso que é um opróbrio, perfeito? Então, a quem mudou o fado aqui é o destino, né? A partir de uma desonra pública, a mal ganhada glória. Quer dizer, eles ganharam a glória, mas eles não eram merecedores dela. Porque eles foram o quê? Eles foram injustos. Tudo bem? Por isso eles têm remorsos, tá? E por isso eles têm medo. Daí os cuidados. Bom, eu vivo, minha bela, sim, eu vivo nos braços do descanso e mais do gosto. Quando estou acordado, contemplo o teu rosto, de graças adornado. Se durmo, logo sonho, e ali te vejo. Ah, nem desperto, nem dormindo, sobe a mais o meu desejo. Então, disse, eu vive tranquilo. Essa minha bela, aqui, quem é essa minha bela? Com quem está conversando desde o início. Então, essa minha bela é a Marília. Opa, errei de novo, vamos lá. É a Marília. Tudo bem? A minha bela é a Marília. Então, assim, eu vivo nos braços do descanso. Quer dizer, eu vivo tranquilo, tá bom? Quando eu estou acordado, eu vejo o seu rosto. Um rosto de graças adornado. Quer dizer, a Marília é bela, é graciosa, né? E se eu estou dormindo, eu também vejo o teu rosto. Sabe por quê? Porque eu sonho com você. Então, o Dirceu, ele vive com a imagem da Marília dia e noite. Acordado, ele vê Marília, e dormindo, ele sonha com ela. Tá? E nem desperto, nem dormindo, né? Nem acordado e nem em sono, sobe a mais o meu desejo. Quer dizer, ele sonha com ela o tempo todo, a toda hora. Ele tem Marília na mente o tempo inteiro. Bom? E aí vem a lira número 28. Cupido, tirando dos ombros a aljafa, num campo de flores, contente brincava. Então, Cupido está brincando, tranquilo, no campo, né? Tirou dos ombros a aljava, que é aquela bolsinha em que ele carrega as flechinhas, está lá no campo, feliz e contente. E o corpo tenrinho, depois enfadado, incauto, reclina na relva do prado. Então, o Cupido estava lá, tranquilo, o corpo tenrinho, né, jovem, porque o Cupido é um menino, e aí, enfadado, de saco cheio, ele fez o quê? Ele deitou no matinho, tá? Mas sem tomar nenhum tipo de cautela. O incauto é aquela pessoa que está sem cautela. Então, sem cautela, ele deitou, né? Para quê? Para descansar, né? Ele vai tirar um cochilinho, vai dormir, tá bom? Marília Formosa, que ao Deus conhecia, oculta, espreitava quanto ele fazia. Marília está olhando para Cupido, né? Então, assim, ela está olhando para ele, ela conhecia Cupido, então ela está espiando, vendo o que ele está fazendo, tá bom? Mal julga que dorme, se chega contente, as armas lhe furta e o Deus a não sente. Então, quando ela percebe que ele está dormindo, ela chega até perto de Cupido, rouba dele as armas e Cupido estava dormindo, então ele não sente. Então, Marília se aproxima do Cupido, primeiro ela observa as escondidas, depois ela se aproxima, né, de Cupido e furta dele as suas armas. Bom, os faunos mal viram as armas roubadas, saíram das grutas soltando risadas. O que são os faunos? Os faunos são divindades, né, do campo. Tá legal? Então, são as divindades do campo. Então, o que aconteceu? Divindades, né? Os faunos viram que Marília aprontou com Cupido, né? Roubou dele as armas, e aí eles saíram das grutas rindo. Rindo de quem? Do Cupido. Tá legal? Cupido foi, Marília foi mais esperta. Acorda Cupido. E a causa, sabendo a quantos o insultam, responde dizendo. Então, Cupido acorda, né? Porque os faunos deram risada, então Cupido acorda, né? E aí, o que ele faz? Sabendo, né, por que os faunos estão rindo dele, quer dizer, ele foi roubado, né, as flechinhas dele foram roubadas, né, ele responde para os faunos que estão zombando da cara dele, né? Temieis as setas nas minhas mãos cruas, vereis o que podem agora nas suas. Então, olha, vocês tinham medo que as flechas ficassem
comigo, né? Agora vocês vão ter mais medo ainda, porque elas estão em outras mãos e mãos mais perigosas do que as minhas. Perfeito? E aí a gente tem a lira número 28. O tirano amor risonho me aparece e me convida para que seu julgo aceite e quer que eu passe em deleite o resto da triste vida, né? Então, o tirano amor risonho, né? É um amor sarcástico, tá? É o risonho, mas que é no sentido sarcástico mesmo, apareceu, né? E fez um convite para que seu julgo aceite. O que que é julgo? Julgo é a força. Tá? Ora, quem é esse esse Deus? É o amor. Tudo bem? Então chegou para o Dirceu e falou assim: olha, aceite a minha força. Tá? Porque se você aceitar a minha força, você vai passar em deleite o resto da sua vida, da sua triste vida. Tá? E aí, ele diz: o sonoro Anacreonte, astuto, o moço dizia, já perto da morte estava, inda de amores catava, por isso alegre vivia. Repare que isso aqui, ó, que está entre aspas, tá bom? Que aliás tinha que ter fechado as aspas aqui também, é o quê? A fala de Anacreonte. Tá legal? Anacreonte é um poeta lírico grego lá do século VI a.C., e Anacreonte ele compôs, né, hinos sobre amor, sobre vinho, tá legal? E aqui o que ele coloca aqui é um Anacreonte astuto, né? O que que é astuto? Né? Esperto, tá bom? É uma pessoa esperta, mas é um esperto que não se deixa, que não sou eu, no caso aqui com a minha mesa digitalizadora, né? Mas é um esperto que não se deixa enganar, tá legal? E olha só, o Anacreonte, ele estava alegre, né? Ó, já perto da morte, né? Ele ainda cantava os amores, porque o que o fazia vivo eram os amores. Então, mesmo, né, já perto da morte, ele ainda procurava, né, o amor, tá bom? Aos negros, duros pesares, não resiste um peito fraco. Se o amor o não fortalece, o mesmo Jove carece de Cupido e mais de Baco. Note que eu continuo tendo aspas aqui, tá certo? Porque continua sendo a fala de Anacreonte, né? E o que ele diz assim, aos negros duros pesares não resiste um peito fraco. Quer dizer, um peito fraco não suporta o sofrimento. Se esse peito fraco não tiver o amor para fortalecê-lo. Tá? Então, ó, aos negros, duros pesares, não resiste um peito fraco se o amor o não fortalece. Então, o que fortalece o coração de uma pessoa é o amor. Tá? E ele diz: o mesmo Jove carece de Cupido e mais Baco, Baco ou Dionísio. Então, até Jove, né, até Júpiter, carece, né, do amor, no caso Cupido, e do vinho. Vai lembrar que Anacreonte cantava o amor e o vinho, portanto, cantava Cupido e Baco, né, como você viu aí. Eu lhe respondo: perjuro, nada creio do que dizes, porque já te fui sujeito, e ainda conservo no peito estas frescas cicatrizes. Então, ó, eu, né? Uma resposta aqui, né? Eu lhe respondo, perjuro. Quer dizer, o que é perjurar? É quebrar um juramento, tá? Ok? Então, eu estou desfazendo, né? Eu estou quebrando, né? Um juramento, no caso aqui, o juramento do afeto, do amor, né? Nada creio do que dizes. Então, qual era o juramento que tinha feito antes? Eu acreditava no que você dizia, hoje eu não acredito mais. Tá? E por que eu não acredito mais? Porque já te fui sujeito, quer dizer, eu já fui vítima, né? Da tua atividade, quer dizer, Dirceu já foi vítima, né, do amor. E ele conserva no peito cicatrizes do quê? Desse amor. Tudo bem? Agora, nada creio no que dizes. Quem estava dizendo antes? Era Anacreonte. Tá? E o que Anacreonte acabou de falar? Né? Que um peito fraco só se fortalece se tiver amor. E o que o eu lírico aqui diz? Não, eu já acreditei nisso, que o amor fortalecia o meu coração. Mas eu já fui sujeito a esse amor e eu só conservo dele cicatrizes. Tudo bem? Então, eu que acreditei no que você disse no passado, agora não acredito mais. Tá?
E ele continua: se o mundo conhece males, tu os maiores fizeste. Sim, tu a Troia queimaste, tu a Cartago abrasaste, e tu a Antônio perdeste. Então vamos lá. Se o mundo conhece males, ele vai citar alguns males. Tu os maiores fizeste. Por quê? Bom, sim, tu a Troia queimaste. Então, ele está se referindo aqui justamente a Troia ter sido destruída indiretamente por causa do amor, né? O rapto de Helena por Paris vai levar Troia justamente à destruição, tá? Depois, tu a Cartago abrasaste, né? Então, a gente tem aí a rainha que se suicida, né? Justamente em Cartago, por quê? Porque ela tinha amor a Enéas, né? E aí ela, aliás, você tem isso de uma maneira bem intensa, né? Quer dizer, o amor leva à destruição, né? E tu, Antônio, perdeste. Antônio aqui é Marco Antônio, que morre por amor a Cleópatra, perfeito? Então, repare, ele coloca aqui três situações, né? Ele dá aqui para a gente três exemplos de que o amor foi o grande responsável pela destruição de Troia, tudo bem? Justamente motivada pelo rapto lá de Helena por Paris, de Cartago, a rainha Dido, né, que por amor a Enéas acaba se suicidando, né, e Marco Antônio, né, que é vencido, né, e tem o fim dele associado à imagem de Cleópatra. Então, o amor traz o quê? Destruições, tá bom? E aí ele coloca assim, opa, peraí que eu fiz bobagem, aqui. E aí ele coloca assim, amor, vendo que da oferta algum apreço não faço, me diz afoito que trate de ir com ele a combate, peito a peito, braço a braço. Então, olha, ele está falando o quê? Amor influenciou, né, lá em cima, a Anacreonte a compor textos de amor. Então, tudo que é aqui negativo é por culpa do amor. Tá? Então, o que que o amor fez? Né? Já que ele percebeu que ele não tinha nenhum apreço, ele não tinha nenhum valor, o que que ele diz para o eu lírico? Né? Venha combater comigo, peito a peito, braço a braço. Então, venha lutar comigo, eu, amor. Né? Vou buscar as minhas armas. Cinjo primeiro que tudo o brilhante arnês, e à pressa ponho um elmo na cabeça, tomo a lança e o grosso escudo. Então, ele vai buscar as armas dele para quê? Para lutar contra o amor, certo? Então, o que que ele faz primeiro? Primeiro ele pega a armadura, o arnês, né? O que que é o arnês? É a armadura, tá bom? Depois ele coloca o elmo na cabeça. Então, ó, ele está se paramentando para a luta. O elmo é o capacete, tá? E, por fim, a lança, tá? Aliás, por fim, é o escudo, né? Então, a lança e o escudo são os dois últimos, digamos, paramentos aí para luta, tá legal? Mal no campo me apresento, Marília, ó céus, me aparece. Logo que os olhos me fita, o meu coração palpita, a minha mão desfalece. Então, quando ele chega no campo de combate contra o amor, o que que o Dirceu encontra? A Marília. E na hora que ele vê Marília, olha, o coração dispara e a mão perde a força. Tá? Então, Marília, ela tira, né, todo o equilíbrio do Dirceu. Né? Estava preparado para o combate. Então, me diz o tirano, confessa, louco, o teu erro, contra as armas da beleza não vale a externa defesa dessa armadura de ferro. Então, olha só, o tirano aqui é o amor, tá? Então, o que que o amor diz para ele? O Dirceu, vai, confessa que o que você errou. Sabe por quê? Contra as armas da beleza, no caso aqui, né, da Marília, não existe defesa. Não adianta você colocar essa armadura de ferro, não adianta você colocar o elmo, não adianta você colocar, como ele coloca, como ele apresenta para a gente ali, né? A armadura, o elmo na cabeça, a lança e o escudo. Isso de nada adianta contra o amor que você tem pela bela Maria. Tá certo? Então é o seguinte, não há como lutar contra o amor. Tá bom? Lira número 30. Junto a uma clara fonte, a mãe de amor se sentou, encostou na mão o rosto, no leve sono, pegou. Quem é essa mãe de amor? Essa mãe de amor é Dona Vênus. Tá? Então, o que que ela fez? Ela foi lá pertinho da fonte, sentou, né? E ela encostou a mão no rosto e dormiu. Se assentou. Faltou um E aqui, mas se assentou. Tá? E aí ela dormiu. Então, Vênus dorme
perto ali da fonte. Cupido, que a viu de longe, contente ao lugar correu. Cuidando que era Marília, na face um beijo ele deu. Então Cupido viu a mulher lá na fonte. O que ele fez? Correu até ela. E ele achou que era Marília. E o que Cupido fez? Ousado. Deu um beijo nela. Mas era Vênus. Vênus, Cupido, você errou, era Vênus. Tá bom? E aí, com o beijo, a Vênus acordou. Acorda Vênus irada. Amor a conhece. Então, da ousadia que teve, assim lhe pede perdão. Meu Deus, Vênus acordou. E aí, Cupido viu, meu Deus, não é Marília, é Vênus. E aí ele vai pedir desculpas. Ele vai emendar a situação, só que fica pior. Olha só como ele pede desculpas para Vênus. Foi fácil, ó mãe formosa, foi fácil o engano meu, que o semblante de Marília é todo semblante teu. Ui, é para deixar a Vênus muito furiosa, né? Viu que ele falou? Olha, eu me enganei, eu dei um beijo em você, Vênus, porque você é muito parecida com Marília, ou melhor, Marília é muito parecida com você. Então, ele está dando a Marília a beleza de Vênus. Tá certo? Olha a desculpa que ele usou, né? Olha, eu confundi você com Marília porque Marília é tão linda quanto você. É para Vênus ficar com um baita de um ciúme, né? Da Marília. Tudo bem? Perfeito? Lira número 31. Minha Marília, se tens beleza da natureza, é um favor. Mas se aos vindouros teu nome passa, é só por graça do Deus de amor, que tanto inflama a mente, o peito do teu pastor. Então, de novo, tá? Ele está conversando com quem? Com a Marília. Tá? Então, Marília, mais uma vez aqui, vai ser a interlocutora do Dirceu. Sabe uma coisa interessante? Olha, ele fala minha, né? Aquela coisa da posse mesmo, né? Marília é dele, é o amor dele. E o que ele diz? Marília, se tens beleza da natureza, é um favor. Então, a beleza de Marília é uma bênção da natureza. Tudo bem? Mas aí ele fala assim, mas se aos vindouros teu nome passa, é só por graça do Deus de amor que terno, né? Do Deus de amor que terno, ou que tanto, né? Tem, existem as duas versões, inflama a mente o peito do teu pastor. Quer dizer, o amor inflama o coração do Dirceu. Então, você é linda, Marília, a natureza te deu a beleza, mas é o amor que deixa o meu coração cada vez mais palpitante por você, tá? Em vão se viram pérolas mimosas, jasmins e rosas no rosto teu. Em vão terias essas estrelas e as tranças belas que o céu te deu. Se em doces versos não as cantasse o bom Dirceu. Aquele foi um pouquinho cruel, né? Na verdade, olha, você ser linda, você ter dentes maravilhosos, é porque pérolas são pérolas. E aí ele está comparando os dentes a pérolas. Tá bom? Então, em vão seria a sua beleza, né? Em vão você seria, digamos assim, tão linda, né? Se eu não te cantasse na minha poesia. Então, são os versos do Dirceu, né, que divulgam a beleza da Marília. Não só isso, são os versos do Dirceu que vão eternizar Marília. Tá? O voraz tempo ligeiro corre, com ele morre a perfeição. Essa que o Egito sábia modera, de marco impera no coração. Mas já Otávio não sente a força do seu brilhão. Então, ó, o voraz tempo ligeiro corre. Então, o tempo passa muito depressa. Tá? Então, o tempo, isso aqui é uma maneira muito poética de falar que o tempo voa. Tá bom? E com o tempo morre o quê? A perfeição. Então, Marília, você é linda hoje, mas o tempo vai passar, você vai envelhecer e vai perder essa perfeição. Tá? Essa que o Egito sabe a modera, quem é essa? Essa aqui, ele está fazendo uma referência, evidentemente, a Cleópatra. Tá bom? Uma referência a Cleópatra que conquistou Marco Antônio com o quê? Com a beleza. Tudo bem? Ó, e ele coloca logo embaixo, de Marco impera no coração. Então, Cleópatra impera no coração de Marco Antônio. Tá? Mas já Otávio não sente a força do seu grilhão. É o seguinte, Cleópatra, né, já estava velha, e quando ela está velha, ela não conquista, né? Ela não consegue seduzir Otávio. Então, a força de Cleópatra era a beleza na juventude, quando ela conquista Marco Antônio. Quando a gente já tem a situação de Cleópatra envelhecida, ela já não conquista Otávio, ela já não tem mais aquela beleza. Então, o que acontece? O tempo vai tirar de você, Marília, também a beleza. Então, hoje você me conquista pela beleza, mas no futuro você vai envelhecer
e também não vai conquistar outro homem. É meio malvado aqui, tá? Ah, vem, ó bela, e o teu querido ao Deus Cupido louvores dá, pois faz que todos com igual sorte do tempo e morte possam zombar, tu por formosura e ele, Marília, por te cantar. Então, vem Marília, né? Ó bela, né? Vem, ó bela, e o teu querido ao Deus Cupido louvores dá. Então, vamos elogiar, né? Vamos louvar o Deus do amor. Tudo bem? Pois faz que todos com igual sorte do tempo e morte possam zombar. Então, o que vai sobrar, né? Com a passagem do tempo? Não é a beleza, é o amor. Tudo bem? Perfeito? Então, ó, você pode estar formosa hoje, pode ser cantada pela sua formosura, mas o que vai restar é o amor que você viveu, tá? O amor vence, digamos, até o tempo. Mas, ai, Marília, que de um amante, por mais que cante, glória não vem. Amor se pinta, menino e cego, no doce emprego do caro bem, não vê defeitos, e aumenta quantas belezas tem. Então, por mais que Dirceu cante o amor por Marília, ele não conquista, ele não consegue conquistar definitivamente a Marília, pelo menos é isso que ele sente. E ele fala, né? Amor se pinta menino e cego. Quem é esse amor que se pinta menino e cego? É a imagem de Cupido. Tudo bem? Normalmente você tem a imagem de cupido cego e menino, né? Menino e cego. No doce emprego do caro bem não vê defeitos. Por que ele não vê defeitos? Porque o amor não vê defeitos. Tudo bem? E mais do que não ver defeitos, o amor aumenta as belezas. Você já ouviu a expressão que o amor é cego, né? Então, Cupido é cego. Perfeito? Então, se o amor é cego, ele não vê defeitos, porque ele é cego, né? E mais ainda, ele aumenta as belezas, porque ele é cego. Perfeito? Nenhum dos vates em teu conceito nutriu no peito nesse a paixão? Todas aquelas que vês cantadas foram dotadas de perfeição? Foram queridas, porém formosas? Talvez que não. Então, veja, vates, o que são os vates? São os poetas. Tá? Nenhum dos poetas, em teu conceito, nutriu no peito nessa paixão. Então, para você, né, Marília, os poetas não tiveram dentro do seu coração, né, uma paixão ignorante, mas aqui é o ignorante no sentido de ignorar, tá? Uma paixão ignorada, tá bom? E ele pergunta para ela, todas aquelas o quê? Aquelas mulheres, não é? Ou, como eu estou falando em poesia, aquelas musas inspiradoras desses vates, né? Desses poetas. Então, todas essas mulheres que você vê cantadas pelos poetas sempre foram perfeitas, né? Foram queridas, tá bem? Mas formosas talvez não. Então, o que vale é o amor e não a beleza. Elas são cantadas porque eles as amam e não porque elas são obrigatoriamente belas. E aí casa com o que ele acabou de falar. Como o amor é cego, não vale a beleza, vale o amor, tá bom? Vale o afeto, né? Porém, que importa, não vale a nada seres cantada do teu Dirceu. Tu tens, Marília, cantor celeste, o meu Glouceste a voz ergueu, e irá teu nome aos fins da terra e ao mesmo céu. Então, porém, que importa, Marília? Não vale a nada seres cantada do teu Dirceu? E está fazendo uma pergunta aqui. Não vale nada, não vale nada você ser cantada pelo Dirceu? Olha, Marília, você tem, né? Tu tens, Marília, cantor celeste. Então você tem um Dirceu para te cantar. Mas não só. O meu Glouceste também te exalta, né? Esse Glouceste aqui, que ele cita em outras liras, é um nome falso do outro poeta Árcade, né? Amigo do Tomás Antônio Gonzaga, que é o Cláudio Manuel da Costa. Então, Marília, você não foi só cantada por mim, Dirceu, você também foi cantada por Glouceste, e também ergueu a voz, né? No sentido de te aclamar, tá bom? E o teu nome vai até os fins da terra, né? E até o fim do céu. Por quê, Marília? Porque você foi cantada por poetas, tá bom? Então, o teu nome está eternizado na poesia. Quando nas asas do leve vento ao firmamento teu nome for, mostrando jove e graça extremosa, mudando a esposa de inveja a cor. De todos há de voltando o rosto sorrir-se amor. Então, ó, quando,
né? Você for ao, nas asas, né? O vento te levar ao firmamento, quer dizer, quando você for para o céu, né? Então, Marília, quando você morrer, tá? Júpiter, aqui, Júpiter mostrando Jove, graça extremosa, mudando a esposa de inveja de cor. Então, Júpiter vai reverenciar a sua beleza, tá? E até a esposa de Júpiter vai ter inveja de você, tá bom? E de todos há de, voltando o rosto, sorrir-se, amor. Então, quando você morrer e for aos céus, os céus vão te idolatrar, tá? Você vai ser linda e bem recebida nos céus. Ah, não se manche teu brando peito do vil defeito da ingratidão. Os versos beija, gentil pastora, a pena adora, respeita a mão discreta que te segura a adoração. Então, Marília, não seja ingrata, tá? Não se manche o teu coração de um defeito que é a ingratidão. E, gente, a ingratidão é um defeito mesmo. As pessoas são muito ingratas. Repara aí na tua vida quantos ingratos já não passaram pela sua vida. E está dizendo isso para Marília, não seja ingrata. Marília, beije meus versos, adore a minha escrita, respeite a mão, né, de quem te protege a vida, né, te segura a duração, porque Marília vai ser eterna. Então, respeita a mão de quem escreveu, né, a pena de novo, né, a caneta, a escrita, né? Então, respeita as mãos de quem colocou você nas poesias que eternizaram a sua imagem. Tudo bem? E aí temos a líria número 32. Numa noite sossegado, velhos papéis resolvia, e por ver de que tratavam, um por um a todos lia. Então, olha só, agora o Dirceu, ele está relendo os papéis, né? Então, ele está revolvendo, né? Ele está pegando em papéis numa noite, né? E aí começou a ler esses papéis para ver sobre o que eles tratavam. Tá certo? Então, na verdade, é o seguinte, o Dirceu está relendo aquilo que ele escreveu. O que ele escreveu? Versos, né? Eram cópias emendadas de quantos versos melhores eu compus na tenridade a meus diversos amores. Então, o que ele está relendo? Ele está relendo as poesias que ele escreveu para outras mulheres, seus diversos amores. Então, são outras, né, mulheres a quem ele também dedicou poesias, tá? O Dirceu. Aqui leio justas queixas contra a ventura formadas, leio excessos mal aceitos, doces promessas quebradas. Então, o que ele está lendo? Ele está lendo versos queixosos, né? Ele está lendo versos excessivos, tudo bem? E que tinham promessas que foram quebradas. Sabe aquelas promessas de amor que você faz para o seu, que você fez, aliás, né? Para sua ex, para o seu ex? Né? Então, assim, eu prometi amores, né, para outras mulheres, só que eu quebrei essas promessas de amor, né? Vendo sem razões tamanhas, eu exclamo transportado, que finezas tão mal feitas, que tempo tão mal passado. Então, olha só, quando ele está lendo os textos, ele vai exclamar o quê? Nossa, como eu idolatrei essas mulheres de uma maneira tão mal feita. E que tempo perdido, né, eu tive com essas mulheres. Eu perdi o tempo com os poemas que eu escrevi para essas mulheres, com as quais eu também perdi o meu tempo. Por quê? Porque elas não eram os amores da minha vida, não era o grande amor da minha vida. Logo que está falando, o meu grande amor é você, Marília. Tá bom? Até arrumar outra, né? Porque a gente sabe que o Tomás Antônio Gonzaga foi deportado, né, para a África e lá ele se casou com outra mulher. Bom, junto, pois, num grande monte, os soltos papéis, e logo, porque relíquias não fiquem, os intento por fogo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar fogo nesses poemas, porque ele não quer que eles sejam relíquias. Ele vai queimar esses poemas, tá bom? Então, vejo que o Deus cego, com o semblante carregado, assim me fala e crimina o meu intento acertado. Quem é o Deus cego? Você já sabe o que eu acabei de falar. É Cupido. Então, o Cupido está vendo, né, o semblante, aliás, o semblante é do Cupido, né, está com o semblante carregado, ele está olhando para aquilo que Dirceu está fazendo, ou está intentando fazer, que é colocar fogo nas suas poesias. Então, o Cupido está com um ar carregado, né, está com uma cara feia, né, e criminando
tá recriminando a atitude de Dirceu, ou melhor, a intenção de atitude do Dirceu, o que Cupido fala, né? Queres queimar esses versos? Dize, pastor atrevido, essas liras não te foram inspiradas por Cupido? Ô, Dirceu, você vai queimar esses versos? Me diz uma coisa, não foi Cupido que te inspirou a escrever esses versos? Porque são versos de amor. Então, são versos de amor, foram inspirados por Cupido, né? Achas que de tais amores não deve existir memória? Sepultando esses triunfos, não roubas a minha glória? Então, Dirceu, os amores do passado devem ser esquecidos? Você acha que isso está certo? E está dizendo que, meu, não, né? Ô, Dirceu, quer dizer que você ama as pessoas, depois você joga no lixo esse amor? Não é assim, tá legal? Porque se for assim, você está sepultando o quê? Os triunfos do amor, que na verdade são triunfos meus. Então, você acha que você tem direito, né, de pegar a lembrança dos amores antigos e jogar no lixo? Meu, esses amores fui eu, né? Foi um esforço meu Cupido, tá legal? Disse amor e mal se cala. Nos seus ombros, a mão pondo com um semblante sereno, assim a queixa responde. Então, Dirceu coloca a mão no ombro do Cupido, né? Ok? E diz o que para o Cupido? Vamos lá. Depois, amor, de me dares a minha Marília bela, devo guardar umas liras que não são em honra dela. Então, Cupido, depois que você me deu Marília, você acha que eu devo guardar os poemas que eu fiz e que não foram em homenagem a ela, né? Ele podia reciclar os poemas, né? Tem gente que faz isso, né? Escreve poemas de amor para uma paixão, aí depois arruma outra, pega os mesmos poemas e recicla. Cuidado com isso, tá bom? E fala que foram para você. Não é o caso do Dirceu, tá? Mas vamos lá, ele escreve realmente para Marília. Outros poemas. Esse aqui é para as amadas antigas, amadas do passado dele. Então, aqui ele fala assim: olha, ô Cupido, depois que você me deu Marília, você acha que eu tenho que guardar os poemas que eu escrevi para as outras? E que importa, amor, que importa que a estes papéis destrua, se é tua esta mão que os rasga, se a chama que os queima é tua. Então, ô Cupido, qual é o problema, né, de eu destruir esses papéis? Né? Se é a tua mão, na verdade, que está rasgando. Porque, assim como o amor, Cupido construiu os amores antigos, quando Cupido deu a Dirceu Marília, ele mesmo, Cupido, está destruindo os amores antigos do Dirceu. Tá? Então, na verdade, não é a minha mão que está rasgando, é a tua, Cupido. Né? Não sou eu que estou colocando fogo nesses versos, é você, Cupido. Tudo bem? Porque você me inspirou nos amores do passado e depois me inspirou nos amores por Marília. Então é você que, me dando uma nova perspectiva de amor, está destruindo o amor do passado. Tá legal? Então é a tua mão que está fazendo isso. Apenas amor me escuta, manda que os lance nas brasas e ergue a chama com o vento que formou batendo as asas. Então, Cupido ouve o argumento do Dirceu, concorda com ele, né? E diz, queima. E aí, quando Cupido bate as asas, né? O bater das asas traz um vento que inflama essas chamas e as poesias são destruídas. Então, Cupido ajudou, né, Dirceu aí a queimar esses versos a outras amadas. Tudo bem? E aí a gente chega na última lira da primeira parte do Marília de Dirceu. Lira número 33. Pega na lira sonorosa, pega meu caro Glouceste, e ferindo as cordas de ouro, mostra aos rústicos pastores a formosura celeste de Marília, meus amores. Ah, pinta, pinta a minha bela, e em nada a cópia se afaste dela. Então, Glouceste, pegue a sua lira e faça, ao tocar a lira, vá ferindo as cordas de ouro. Olha só, Marília deve ser cantada numa lira de ouro. Tudo bem? A formosura celestial de Marília. Né? Então, Marília realmente é uma divindade. Então, Glouceste, cante a beleza de Marília, a beleza celestial, numa lira de ouro.
tudo bem? E que este seu cantar não se afaste da beleza de Marília, que o teu canto seja tão lindo quanto Marília é. Tá certo? Ok? E em nada a cópia se afaste dela, o que significa que a cópia, né, no caso da Marília, cantada nos seus versos, seja tão próxima à verdade da beleza de Marília, que seja verossímil. Então, pinte Marília com verdade, com verossimilhança. Que concurso, meu Glouceste, que concurso tão ditoso! Tu és digno de cantares o seu semblante divino, e o teu canto sonoroso também do seu rosto é digno. Ah, pinta, pinta, minha bela, e em nada a cópia se afaste dela. Então, olha, Glouceste, tu és digno de cantares o seu semblante divino. De quem é esse semblante? Cuidado, tá? Porque aqui gera uma pequena ambiguidade. Mas se o Gloucester já está cantando Marília na estrofe anterior, obviamente esse semblante tem que ser obrigatoriamente, né, o semblante da Marília. Tudo bem? Então, vai lá, opa, vai lá, Gloucester. Meu Deus. Vai lá, canta a minha amada Marília. Tudo bem? Ok? E de novo, o símbolo da Marília é o quê? Divino. Tá? É digno. Cuidado, em algumas versões não vai estar escrito digno, vai estar escrito dino. É a mesma coisa. Tá? Ok? Então, o rosto da Marília é digno dessa divindade toda. Então, pinta. Pinta, mas pinta bem próximo da verdade. Né? Para pintares ao vivo as suas faces mimosas, a discreta natureza, que providência não teve? Criou no jardim as rosas, fez o lírio e fez a neve. Ah, pinta, pinta, minha bela, e em nada a cópia se afaste dela. Então, a mesma natureza que criou flores, né, que criou a Marília. Tudo bem? Que providência não teve? Providência aqui é no sentido de disposição. Tá? Então, a natureza teve forte disposição a fazer tudo tão perfeito, né? Assim como a minha Marília também foi perfeita. Então, ó, as rosas são perfeitas, o lírio, a neve, tudo é perfeito. O jardim é perfeito e a minha Marília também é perfeita. Tá bom? A pintar as negras tranças, peço que mais te desveles. Pinta chusmas de amorinhos pelos seus fios trepando, uns tecendo cordas deles, outros com eles brincando. Ah, pinta, pinta, minha bela, e em nada cópia se afaste dela. Isso aqui, ó, você viu que está repetido? Então, mais uma vez, uma característica firme do Marília de Dirceu é o emprego de refrões, tá? Agora, repara uma coisa. A pintar negras tranças, pronto, agora a Marília, que até então era loira, agora tem cabelos escuros. Isso é licença poética. Tá legal? É muito comum associar a figura loira a uma imagem mais angelical e a morena a uma imagem mais real e sensual. Tá? Agora, repara que ele fala o seguinte: pinta as negras tranças dela, mas pinta também, ele coloca aqui, ó, chusmas. Tá? Ora, o que são chusmas? São montes, tá bom? De amorinhos. O que são amorinhos? São amorizinhos, são paquerinhas, são namorinhos, tá? Que vão subindo pelas tranças da Marília. E esses amorizinhos vão tecendo cordinhas, né, no cabelo nas tranças da Marília, e eles vão subindo, né, e vão brincando com os cabelos da Marília. Tá bom? Pinta isso também. Tá bom? Para pintares, Gloucester, os seus beiços graciosos, entre as flores tem o cravo, entre as pedras a granada, e para os olhos formosos a estrela da madrugada. Ah, pinta, pinta, minha bela, e em nada a cópia se afaste dela. Então, o Gloucester, você vai pintar os lábios, né, os beiços, os lábios da Marília, graciosos, né? Pinte também os olhos brilhantes e formosos da Marília, tão brilhantes quanto a estrela da madrugada. Né? Então, assim, pinte Maria perfeita, porque ela é perfeita na visão do eu lírico aqui. Mal retratares do rosto quanto julgares preciso, não des a cópia perfeita, passa outros dotes, passa. Pinta da vista e do riso a modéstia, mais a graça. Ah, pinta, pinta, minha bela, e em nada a cópia se afaste dela. Então, pinte além do rosto outros dotes de Marília, né? Pinte a modéstia. Tá legal? Tá aqui, ó. Pinte a graça da Marília,
tá? Então não pinte só, não fale só sobre os olhos e sobre o sorriso dela, mas pinte outros dotes dela, a modéstia, a graça e o que mais? Os seus pés, quando passeiam, né? Aliás, tem uma passagem anterior aqui que, para variar, sumiu, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, tá? Olha, o Gloucester pinta, vou redigir aqui para vocês, tá? Pinta o garbo, né, de seu rosto, tá bom? Então, ele está pedindo para pintar o garbo do rosto dela, tá? Com expressões, né, com expressões delicadas, tá? Então, vamos voltar aqui à estrofe anterior. Olha, ele pediu para você pintar, para o Gloucester pintar, não só os olhos, não só o sorriso, mas a modéstia, a graça, agora sim, o garbo, tudo bem? Né? O que é garbo? Né? O garbo é a elegância, tá? A elegância do rosto da Maria. Por que é um rosto elegante? Porque ele tem expressões delicadas, tá? Mas não só. Os seus pés, quando passeiam, pisando ternos amor. Então, pinte os pés dela também, né? Então, ela tem... Veja, ela é toda perfeita, né? Ela tem um sorriso lindo, ela tem um rosto lindo, ela é modesta, ela é graciosa, ela é elegante, tem um rosto delicado e os pés também são delicados, tá? E as mesmas plantas calcadas, brotando viçosas flores, tá? Então, assim, até para pisar nas flores ela é delicada, né? Ah, pinta, pinta a minha bela, em nada e em nada a cópia se afaste dela, né? Pinta mais, prezado amigo. Aí, ó, com quem está conversando aqui, você já sabe que é o Gloucester Saturnio lá, né, que ele se referiu anteriormente. Pinta mais, prezado amigo, um terno amante beijando suas douradas cadeias, e em doce pranto desfeito ao monte que temo no peito. Ah, pinta, pinta, minha bela, em nada a cópia se afaste dela. Então, pinte, né, o meu beijo, né? Pinta um terno amante beijando suas douradas cadeias, né? Cadeias seriam correntes, tá? Então, pinte a mim também beijando o quê? Maria, tá bom? E em doce pranto desfeito ao monte que temo no peito, né? Existe uma outra versão que é assim, ao monte e vale, e eu acho que isso é importante. Há uma outra versão que é assim, em doce pranto desfeito ao monte e vale ensinando, tá? Isso é uma versão que diz que não é que temo no peito, mas sim é ao monte e vale ensinando. Eu gosto mais de ao monte e vale ensinando. Por quê? Porque aí eu vou ter uma intertextualidade com quem? Com Camões. O episódio da Dona Inês de Castro. Tá bom? Ok? A Inês de Castro, estavas linda, Inês, posta em sossego de teus anos colhendo doce fruto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Isso é os Lusíadas, né? Um episódio da Inês de Castro. Então, eu prefiro a versão que apresenta ao monte e vale ensinando, tá? Porque a intertextualidade com os Lusíadas fica bem mais evidente do que nessa versão que eu coloquei aí para você, tá? Vamos lá. Nem suspendas o teu canto, ainda que, pastor, se veja que a minha boca suspira, que se banha em pranto o rosto, que os outros choram de inveja e choram de seu de gosto. Ah, pinta, pinta a minha bela, e em nada a cópia se afaste dela. Então, assim, olha, não suspenda o teu cantar, mesmo que você veja a minha boca suspirando, né, e o meu rosto banhado em pranto. Então, mesmo que você veja que eu estou suspirando pelo amor da Marília, mesmo que você veja que eu estou chorando por Marília, tá? Continue cantando, Marília, não suspenda o teu canto, tá bom? E que os outros tenham inveja. Inveja de quem? Do meu choro, porque eu, Dirceu, choro feliz, porque eu choro por amor a Marília. Então, é o choro por amor, um amor
irresistível, um amor desenfreado, um amor, né, muito fiel, um amor muito dedicado, um amor muito extremado que eu tenho por Marília. E assim, o Tomás Antônio Gonzaga encerra aí a primeira parte das liras, né, que ele escreve para Marília de Dirceu, tá? E aí a gente vai ter a segunda parte. A segunda parte, vou parar aqui, eu vou gravar para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Então, se você não assistiu as poesias anteriores, as liras anteriores, eu recomendo que você volte, né, e assista desde a primeira parte. Eu recomendo que você vá assistindo todos os meus vídeos do Marília de Dirceu na ordem, tá legal? Então, volta, tá? E veja, desde a primeira lira até a 33ª dessa primeira parte. Porque a segunda parte do Marília de Dirceu é um pouquinho diferente. É a parte que o Dirceu vai escrever já preso. Mas isso eu conto nos próximos vídeos. Tá bom? Eu espero ter te ajudado, né? Por favor, já sabe, né? Curte, né? Faz alguma coisa aí, tá? Divulga o canal, ajuda seus amigos também que vão prestar vestibular. Se eu estou te ajudando, por que você não pode ajudar os seus colegas que vão prestar vestibular e precisam ler o Marília de Dirceu, ou que apenas precisam ler o Marília de Dirceu porque a professora na escola pediu, ou então as pessoas têm curiosidade pelo Marília de Dirceu, então acho que vale a pena você indicar a leitura do Marília de Dirceu aqui comigo, né? Acompanhada pelas minhas breves análises. Tá certo? Um beijo e até a próxima.